Mulheres, tudo bem? Vamos a mais uma aula de exercícios para nós mantermos esse jejum abençoado, cuidando do nosso corpo e da nossa mente. E hoje nós vamos falar sobre a identidade espiritual, despertando quem você é em Deus e quem Deus diz que você é, reconstruindo a identidade espiritual. Em Pedro 2, versículo 9, diz assim: Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real. E quando a identidade se perde, vocês já pararam para pensar que às vezes a gente acaba perdendo a nossa identidade. E qual é essa identidade? A nossa identidade espiritual, que é o centro da nossa alma. Por isso é tão importante cuidar do nosso corpo e da nossa alma. Quando ela enfraquece, tudo enfraquece. O corpo fica tenso, a mente perde a clareza, sabe, aqueles pensamentos confusos. O espírito perde a sensibilidade, nós ficamos muito ansiosas e com medo, temerosas de muitas coisas, das coisas à nossa volta. E a gente esquece um pouquinho de confiar naquilo que Deus já preparou para nós, porque Ele está sob o controle. Mas em certas situações, nós acabamos cedendo ao medo. E a mente, ela perde essa clareza toda. O espírito, né, como eu já falei, perde a sensibilidade. E o coração perde a coragem. Por isso nós nos sentimos tão fracas, às vezes. Somos humanas, então isso é normal. Não se culpem se algumas de vocês se sentem assim. E muitas mulheres vivem sob essa identidade falsa. Sabe quando a gente tem aquele pensamento, eu não sou o suficiente, eu preciso provar para alguém determinada coisa, eu tenho que ser forte o tempo todo, a gente precisa ser forte o tempo todo? Não, nós não precisamos. Nós podemos mostrar a nossa fraqueza para Deus e pedir que Ele nos ajude, que Ele nos acolha, que Ele nos auxilie nesse momento. Não é vergonha. Aquele momento em que a gente diz, eu não posso errar, podemos, nós não somos perfeitas. Estamos aqui para aprender. Mas Deus chama por você. Ele nos chama sempre. Ele diz para que a gente não ande ansiosa, que Ele está conosco e Ele está sob o controle e Ele vai nos auxiliar. Você não é aquilo que já te feriu. Sabe quando muitas coisas acontecem e nos ferem, nós acabamos nos tornando aquela ferida. Às vezes a gente cresce ouvindo coisas que não são verdades sobre quem somos. E aí nós acabamos nos tornando adultos com aquelas crenças que nos limitaram lá atrás. Às vezes são experiências, pessoas, rejeições, comparações, palavras, aquelas palavras duras jogadas para nós. E sem perceber, nós começamos a acreditar nisso, nessa identidade que não é nossa. Identidade não é aquilo que você viveu, não é o que te disseram sobre você, não é o que deu errado, não é o que você não conseguiu fazer. Identidade é aquilo que permanece quando tudo isso cai. É aquilo que você é no íntimo, antes dos medos, dores e das expectativas. E Deus sabe qual é a sua verdadeira identidade. A nossa identidade em Cristo. E hoje você vai se reconectar com essa parte verdadeira, aquela que estava só esperando ser lembrada. E nós vamos começar a fazer a nossa prática de respiração. Bom, vamos respirar
profundamente agora. E toda vez que vocês estiverem tensionadas, procurem fazer esse exercício. Inspira, segura, solta, repita: eu sou filha. Mais uma vez. Inspira, segura, solta e repete: eu me rendo. Respira, segura, solta. Eu pertenço. Essa respiração ativa a sua presença, confiança e a sua reconexão com Deus. E agora nós vamos liberar esses gatilhos, essas tensões que distorcem a nossa identidade. Nós vamos começar fazendo uma automassagem aqui, ó. Bem nessa região do tórax. Ela expressa a coragem e a nossa expressão, de nos expressarmos com o outro. Bem no centro aqui, ó. Tá vendo? Entre a clavícula aqui. Eu quero que vocês pressionem, tá? Ó. E nas laterais aqui. E circulem primeiro em toda essa volta. Respirando fundo. Soltando. Mais uma vez. Respira. Solta. E faz esse movimento circular com uma leve pressão, ó. E leva a mão. Respira. Solta. Agora aqui, ó, nas laterais, tá? Circula, sentido horário as duas. Respira. Solta. Aqui nós estamos liberando o medo de ser vista, a vergonha, a retração, a insegurança, quando estamos inseguras perto dos outros, e a diminuição, quando nos colocamos abaixo de todo mundo. Respira e solta. Enquanto vocês fazem essa massagem, repitam comigo: Senhor, me devolve a coragem de ser quem eu sou. Mais uma vez. Senhor, me devolve a coragem de ser quem eu sou. Agora, nós vamos trabalhar a nossa autoexpressão, bem na traqueia, que é na parte lateral, aqui, ó, mais ou menos do indicador, tá? Não, aqui, indicador, tá? Na parte lateral, aqui do lado, mais ou menos aqui assim, a gente pode fazer um movimento circular, tá? Respirando e soltando. Aqui nós estamos trabalhando mais ou menos essa região aqui toda tensa do pescoço, tá? Isso aqui solta, essa parte da traqueia solta a garganta e o pescoço. Movimento circular. Solta. E também estamos liberando o medo, aquele medo de falar, de nos expressarmos e de nos posicionar. Aqui nós trabalhamos o nosso posicionamento. Respira. Lá na outra mão, ó, aqui na lateral. Lateral do indicador, respira e solta. Lembre que aqui nós estamos liberando o medo de falar, a nossa expressão e o nosso posicionamento.
Repitam comigo. Jesus, liberta a minha verdadeira voz. Respira e solta. Jesus, libera a minha verdadeira voz. Agora nós vamos trabalhar o ponto da nossa autoestima, no diafragma, que é aqui na mão, tá? Na parte central da nossa palma da mão, mais ou menos aqui, ó, mais ou menos aqui nessa região, tá? É a parte do diafragma. E o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer assim, ó, vai e volta, tá? Movimento circular também, pode ir, depois volta, vai de novo. Aqui nós vamos trabalhar toda a nossa tensão respiratória. A cura da nossa autocrítica, a comparação, aquela mania que a gente tem de se comparar com o outro, e a diminuição interior. Respira. Solta. Na outra mão, a mesma coisa. Respira. Solta. Enquanto vocês massageiam, repete comigo. Jesus, cura o que eu acredito em mim. Respira e solta. Jesus, cura o que eu acredito em mim. Porque inconscientemente nós sabemos que somos capazes, mas a nossa consciência nos leva a desacreditar, a dizer que não. E com esse movimento nós vamos trabalhar o nosso autoestima e vamos acreditar no nosso potencial. Agora nós vamos trabalhar o pericárdio, que é no centro da mão, aqui, bem aqui no anelar, tá? Ó, mais ou menos aqui, ó, bem abaixo do anelar, mais ou menos aqui, nós vamos fazer movimentos circulares. Aqui nós relaxamos o peito e os nervos emocionais. Aqui nós estamos curando a rejeição, aquele sentimento de abandono, a sensação de não ser o suficiente. Respira. Solta. Lá na outra mão. Respira. Cada movimento, uma respiração. Movimentos suaves e circulares. E repitam comigo. Jesus, restaura o meu valor. Tira de mim todo sentimento de rejeição, de abandono e aquela sensação de não ser o suficiente. Respira e solta. Agora vamos trabalhar a raiz da nossa identidade, que é no plexo da lombar, que fica aqui na lateral do punho, bem embaixo aqui assim, ó, tá? Então aqui nós vamos fazer movimentos circulares, pode fazer uma leve pressão e circular. Aqui nós liberamos essa tensão profunda da lombar, ativamos a sensação de pertencimento e estabilidade interior. Respira e solta devagar. Lá na outra mão, ó, dá uma leve pressão e movimento circular. Estamos ativando a sensação de pertencimento e nossa estabilidade e melhorando essa tensão na lombar. Repitam comigo. Jesus, firma a minha identidade em ti. Jesus, firma a minha identidade em ti. Inspira e solta. Agora, eu quero que vocês fechem os olhos. Nesse momento, podem elevar aqui a mão ao peito. Fechem devagar.
E prestem atenção nesse momento, esse momento de vocês, onde Deus preparou um lugar tranquilo para você encontrar a sua identidade em nosso amado Jesus Cristo. Você está caminhando numa grama verde e suave ao toque dos seus pés. À sua volta há uma natureza belíssima. Agora você pode perceber o canto dos passarinhos suaves ao seu redor, relaxando a sua mente. Bem à sua frente, o barulho do rio, com uma água cristalina e calma. E ao seu lado está uma sombra maravilhosa de uma árvore exuberante. Vá até lá e sente sobre ela. E deixe tudo desacelerar dentro de você. Agora, com a mão no peito, sinta esse toque. Sinta o calor. Esse é um lugar, o seu lugar verdadeiro, a sua identidade em Cristo. Aí mora essa identidade. E Jesus vem se aproximando de você. Ele olha nos seus olhos com aquele olhar que te conhece desde o ventre. Ele coloca as mãos dele sobre a sua e diz: filha, eu sei quem você é. Eu te formei, eu te escolhi, eu te chamei pelo nome. Respire, solta. Agora, coloque as mãos na garganta, o lugar da voz, do silenciamento, da coragem. Jesus toca junto e diz: eu devolvo a tua voz, eu devolvo tua expressão, eu devolvo tua força. Respira, solta. Agora coloque as mãos lá na cabeça, o lugar das crenças, dos pensamentos, das mentiras. E Jesus toca junto e diz: eu quebro toda a identidade que o mundo colocou em você. Eu restauro o que você é em mim. Respira, solta. Agora volte com as mãos no coração e sinta a presença dele, envolvendo você inteira nesse momento. Você é minha, você é amada, você é vista, você é suficiente, você é pura graça. Respire, solte, receba, permaneça nesse amor. E quando sentir, aos poucos, vá voltando, abrindo os olhos no seu tempo. Senhor, obrigada por restaurar a minha identidade em Ti. Que toda mentira caia, que toda comparação ceda, que toda insegurança desapareça. Firma meus passos e o meu coração no Teu amor. Que estejamos firmes na Sua identidade. Em nome de Jesus. Amém.